Muito bem, meus caros. Então vamos dar prosseguimento na iniciativa. A Ética de Aristóteles e a Ética da Educação Física Militar, 1964-1975. Entendemos que os métodos para educar, por parte de uma série de sistemas pedagógicos didáticos, expressam sentidos, valores e atitudes que influenciam a sociedade em função de nosso passado, que será constantemente lembrado, discutido e rediscutido entre nós e as novas gerações, tornando-se assim tradicional. Sendo esse processo educacional uma dinâmica de valores e de relações sociais que garante a sobrevivência e a necessidade para determinados grupos que se organizam eticamente, é preciso estabelecer uma interface com a ordem política e militar para, assim, compreendermos melhor e tentarmos, ao menos, sermos melhores professores ou educadores. Poderia colocar aqui só professor, né? Porque quem educa é pai e mãe. Ou seja, conservar os conhecimentos do passado e aperfeiçoá-lo é basicamente o que toda a humanidade fez durante toda a história. Sabedores de tal necessidade, formula-se o seguinte problema: podemos observar uma relação entre a ética de Aristóteles e a ética da educação física durante o regime militar? A partir desta pergunta, apresentamos como objeto de pesquisa as seguintes fontes: Ética Nicômaco de Aristóteles, sua obra, bem como fontes primárias sobre educação física durante o ciclo militar. Marreu, de 1973, Ramos, 1976, Manifesto sobre o Fair Play, 1977. Nesse contexto, a expectativa é entender uma possível relação entre a ética aristotélica e o sistema militar de 1964 a 1985. Ademais de discutir temas da antiguidade grega sempre que eles se apresentam a nós na contemporaneidade como fundamentais para uma pedagogia aprofundada ou mesmo para a própria memória historiográfica da educação física no Brasil. É uma tarefa das mais importantes para a educação. Ainda assim, salienta-se que o entendimento sobre figuras admiráveis na antiguidade, em específico no âmbito da educação grega, é importante para se compreender e elucidar os posteriores períodos da história da educação física. Ética Nicômaco, Introdução ao Sistema Educacional de Aristóteles. Quando Aristóteles, em sua obra, já supramencionada, busca primeiramente definir o bem e a felicidade, ele assume a ideia de se seguir uma vida justa e feliz, segundo ele, bem aquilo a que todas as coisas tendem, página 49. Na realidade, esse projetivo é um fruto do projeto socrático destacado por Olavo de Carvalho em 2006. Esse filósofo destaca claramente que tanto Sócrates, Platão como Aristóteles buscam conhecimento, mas o princípio filosófico é socrático. Convencidos de não o possuírem, os filósofos buscam para considerá-lo como um bem. Já os sábios presumem possuí-lo. Essa é a diferença entre a ideia de sábio que acredita deter o conhecimento para o filósofo que busca o conhecimento por toda a sua vida. Isso me remete a relembrar aquilo que o professor Olavo de Carvalho compilou na sua filosofia, que seria uma situação de educação da unidade do conhecimento na unidade da consciência, e vice-versa. Com este conceito filosófico, o fim de uma sociedade é o bem e, por consequência, as ações humanas que servem para deliberar e organizar a sociedade mediante uma mediação. E para isso, deliberar, entre aspas, o cidadão é que deve ser educado segundo as melhores intenções. Para Aristóteles, 1984, a busca da felicidade não deve ser confundida apenas pela sensação do prazer, uma vez que isso só causaria amores e gozos da vida. A felicidade precisa ser ela mesma, uma atitude honrosa e virtuosa, já que a honra e a virtude são atributos de uma vida justa e feliz. Aristóteles, 1984, como um empirista do tipo intervencionista, que une razão e experiência, observa que o bem está na realidade, logo, entre os homens em sua prática do copiar e transformar em hábito. Este hábito, por sua vez, transforma-se em tradição. Não obstante, Aristóteles explica que o bem é atributo dos homens, e estes, por não se diferenciarem em sua essência, na comparação com as outras almas, vegetativa e animal, tornam o bem um só, pois o homem é ele mesmo, e não poderia ser outra coisa, princípio da potência e ato de Aristóteles. Em síntese, o bem em si não se diferencia, e um feto sempre será uma criança, transformando a potência da gravidez em ato ou nascimento. Ainda assim, Aristóteles sustenta duas possibilidades. Defende que não existe mudança na essência do homem, pois ele não deixará de ser homem, e também que o homem terá seus diferentes bens, pois ele é modificado no tempo, na história e na arte de copiar, transformar em hábito e tradição. Isso não é uma contradição, pois as duas teorias se complementam e não se contrariam. Aristóteles explica: é evidente, pois, que falamos dos bens em dois sentidos. Uns devem ser bens em si mesmos e outros em relação aos primeiros. 1984, página 53. Certamente que para se compreender melhor, recomenda-se a leitura dos fundamentos de Parmênides e Heráclito, bem como a metafísica de Aristóteles. É preciso destacar que quando se segue o caminho da verdade, percebe-se que ele é único e incorruptível, o que para Parmênides significa que este caminho, que é o princípio constitutivo denominado de ser imutável, a única via confiável de este ser. Parmênides, 2000. Já para Heráclito, a inconsistência da via obscura de Parmênides é resolvida pela subjetividade. Assim, no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Esse seria o contexto histórico da vida do ser, de sua essência. Portanto, filosoficamente se complementam.
Heráclito, Fragmentos, 2005, página 71. Apesar dessa explicação, Aristóteles, 1974, defende a realidade, a prática, a experiência, o hábito e as tradições. Sendo assim, tal explicação do fato é tarefa da metafísica. Aristóteles, de fato, quer dar um sentido prático ao conceito de bem. Por exemplo, no caso da medicina, o bem é a saúde, da arquitetura é uma casa e da estratégia será a vitória. Nessa direção, aponta-se que tudo o que fazemos tem um bem a ser realizado. Possui, assim sendo, uma razão. Segundo Aristóteles, página 55, 1984, a felicidade é, deste modo, algo absoluto e autossuficiente, sendo também a finalidade da ação. Deste modo, como objetivo do homem é viver bem e ser feliz em sua vida política, suas ações virtuosas e boas demonstram um verdadeiro fim em si mesmo, em sua natureza, uma natureza política. É a partir de seus atos, do hábito e da tradição, que o homem deve ser observado, pois é a prática que determina o caráter do indivíduo. Assim, pode-se, por meio dessa premissa, encontrar um justo termo. Não se pode realizar um exercício físico de forma muito intensa, porém, executá-lo minimamente também não é aconselhável. Precisamos buscar o equilíbrio. Todo excesso é prejudicial, assim como a sua falta. O homem, por meio de sua prática ou do hábito, pode escolher de forma mediana as ações que correspondem ao que é justo. É a partir do racional, da deliberação, que o homem executa a sua ação virtuosa. Nessa deliberação, ele escolhe um meio termo. Em resumo, as ações virtuosas são aquelas que se afastam dos vícios, ou por excesso, ou por falta. Me remete a parafrasear o Aristóteles, onde ele diz que é o equilíbrio entre o excesso e a escassez, a temperança. Obviamente, no entendimento de Aristóteles, 1974, não é fácil descobrir um meio termo. Sendo assim, a tarefa do legislador é proporcionar ao cidadão a prática necessária, os bons hábitos, por meio da deliberação. É possível saber se existe um ato voluntário ou involuntário, sendo voluntário a ação cujo motor primário é o próprio agente, e o involuntário a ignorância, em síntese conhecer a intencionalidade da ação. Os bons hábitos provenientes da experiência são esperados pelos legisladores, são esperados pelos bons governantes. Aristóteles defende o meio termo, meio esse que não pode, de maneira alguma, ser confundido pela expressão vulgar, em cima do muro, entre aspas. Para Aristóteles, o meio termo é alcançado com um ato de deliberar, com a prática, com o bom hábito e com uma boa tradição. Espero que não confunde com a situação liberal que venha da política, que o seu significado de latim para o inglês, que deveria ser, na verdade, contextualizado aqui no português, socialista. Muito bem, vamos prosseguir. A ética no desporto educacional, 1964-1985. O esporte é agente pedagógico porque pode transmitir uma conduta, embora seja ele arte, paradoxalmente não ter finalidade de ensinar. No entanto, como aponta Maher, 1973, o esporte é um jogo rigoroso e nele se impõe a possibilidade do domínio do indivíduo, por meio de regras, valores e saberes morais, por exemplo. Deve, assim, o esporte interferir na formação do caráter do homem, como diria Aristóteles, por meio da imposição de bons hábitos. O esporte é motivador e por isso ideal para jovens e adultos. Cooperar, unir-se e ser solidário desmente as críticas de um esporte desumano. Desumano é criticar o esporte. Ademais, observando nessa modalidade o respeito, a lealdade e a fraternidade, pois os atos contrários a esses princípios e virtudes são combatidos pela educação física militar. Maher, 1973, explica que a bela expressão fair play exprime-o, e o fato de se empregar em todas as circunstâncias, tanto na vida como no campo dos jogos, para designar a honestidade mais pura e mais cavalheiresca, é uma homenagem que se presta ao valor moral do desporto e à nobreza dos desportistas. Maher, 1973, página 11. O esporte educacional, como aquele observado nos anos 1964 a 1985, aparece claramente com o notável intuito de formar a juventude brasileira por meio de valores supremos. A honestidade nos jogos é um valor moral que já observávamos entre os gregos antigos. Alessandro Bento Garcia, 2012. Seu outro livro, palavras dele também. Pierre de Coubertin, inspirado nesse espírito grego, tentou revigorar esses jogos na modernidade e desejou as mesmas virtudes que identificamos nos anos do ciclo militar brasileiro. Conforme manifesto sobre o fair play, é uma forma de ser, entre aspas, baseada no respeito a si próprio que implica em honestidade, lealdade e atitude firme e digna diante de um comportamento desleal. Respeito ao companheiro, respeito ao adversário, vitorioso ou vencido, com a consciência de que é o companheiro indispensável, ao qual se une pela camaradagem desportiva, respeito ao árbitro e respeito positivo, traduzido por um constante esforço de colaboração com o mesmo. Manifesto sobre o Fair Play, 1977, página 4. Conforme Ramos, 1976, Fair Play é o jogo olímpico que pode ser expresso a partir do ideal ou espírito olímpico desde os gregos antigos. Brilhantemente, o esplendor dos jogos voltará após uma interrupção pelo advento do cristianismo. Barão de Coubertin será o dono da casa. Como lema dos jogos modernos, as denominações de mais rápido, mais alto, mais forte refletem principalmente os sitius, altius e fortius. Citações latinas, né? Busca-se nesse prisma o aperfeiçoamento do homem, a pureza, a nobreza, o cavalheirismo, a competição justa, a espiritualidade, a virtude, a pedagogia, a festa, a solidariedade e a inclusão.
Tudo isso fruto de uma filosofia socrática platônica essencialmente aristotélica. Podemos perceber o grande potencial a ser explorado em um sistema educacional desportivo. As grandes virtudes da vida, como honestidade e respeito, entre outras, podem fazer parte desse universo. E esse era o verdadeiro espírito da educação física dos anos 1964 e 1985, assim como os observados na ética de Aristóteles. Não apenas o aluno ou o esportista, os professores, treinadores, mas sim todos aqueles que circulam no universo do desporto educacional devem entender esse espírito. A vitória não pode se sobrepor ao espírito olímpico, ao fair play. Ensinar a não violar os regulamentos é uma das essências do desporto moderno, principalmente educacional. É preciso, por isso, desviar-se da deslealdade e da brutalidade. É esse o grande exemplo de um desportista. Nos anos do ciclo militar, observamos grandes exemplos no que se refere ao empenho pela participação imediata da família, que, segundo Aristóteles, é pai, mãe e filhos. Técnicos, professores e diretores, desculpa aí, pessoal, para que se consolidasse um espírito olímpico. O participante é o coração do fair play. O manifesto sobre o fair play, entre aspas, de 1987, lembra que os primeiros educadores desse processo são os pais. Deste modo, a família assume um papel de extrema relevância no âmbito educacional, assim como no sistema educacional de Aristóteles. Os pais devem, segundo o manifesto sobre o fair play, de 1987, não atribuir mais importância às habilidades do que à conduta moral de seus filhos. No esporte educativo, é preciso que haja uma relação que carregará um caráter formativo e constante. É desejoso que os aspectos morais sejam tratados com maior afeição. Afastar-se do esporte de rendimento máximo durante a base educacional já era uma evidente inquietação durante o regime militar, o que não significa que o esporte de rendimento não seja importante. Muito pelo contrário, é essencial. É preciso voltar-se ao contexto da essência do esporte olímpico. Esse já é identificado em outro livro do professor Alessandro Barreto Garcia. Reflexões sobre a união entre a ética de Aristóteles e a ética militar. Seguramente a educação ética de Aristóteles observada a ética desportiva da educação física dos anos do ciclo militar. Não obstante, não é possível mensurar totalmente o impacto que o filósofo exerce na modernidade e na atualidade. Mesmo com essa dificuldade, seus conceitos, apesar de serem negligenciados ou omitidos por parte dos comentaristas, conforme aponta o próprio professor Alessandro Barreto Garcia, em 2011, podem ser percebidos, interpretados e identificados na atualidade de suas obras. Aristóteles pode ser interpretado como um grande sistematizador da moderna educação, um verdadeiro interacionista. Embora distante temporalmente, sua obra ainda pode ser sim analisada e muitas vezes comparada com o que vivenciamos em termos de educação física, educação. É preciso, por meio desse reconhecimento, levar a educação física escolar a uma educação pronta ao desempenho equilibrado, unindo lazer, rendimento educacional e rendimento máximo como um dos seus fins. Significa rejeitar o profissionalismo e o recreacionismo exagerados ou maléficos. Justo seria um aprendizado equilibrado da técnica e da lealdade por meio do amor e da busca da superação. Assim, teríamos uma escola que prepara para a vida, para o mundo, para a felicidade. Se alguns professores ainda se fixam ao profissionalismo irrestrito, é preciso mudar. A técnica precisa ser ajustada aos jovens brasileiros. Entendemos na ética de Aristóteles e do desporto educacional que a aula de educação física não pode perder de vista o rendimento, o que não quer dizer que seja o alto rendimento. Este deve ser trabalhado como continuidade, como processo, o desenvolvimento das habilidades por meio das técnicas variadas e pressuposto básico para a aquisição de um padrão motor que pode ser alcançado pela própria individualidade do aluno. Este aluno, merecedor de uma aula técnica do rendimento de lazer, pode vir a ser um atleta ou um praticante recreativo, ou também um entusiasta, ou seja, todas as possibilidades devem ser consideradas. Por que não? Considerações finais. Aos educadores cabe a tarefa de imprimir nos cidadãos os bons hábitos, visto que será por meio deles que se terá uma cidade justa. Totalmente na contramão daquilo que se está acontecendo hoje, né? Não só hoje, né? Ao longo de certos anos aí, uma engenharia social aí caótica. Sem dúvida, o regime militar cumpriu esse papel. Assim se faz a diferença das boas e más constituições. Nesse caso, estão dadas todas as bases para uma educação ativa, ética pelo trabalho ou pela ação virtuosa. Nesse sentido, entendemos a educação por meio da ação como importante elemento de interação da ética com a educação física. Nesse caso, a educação física do ciclo militar também é interacionista. Enfatizamos ainda que o Exército Brasileiro contribuiu e muito tem a contribuir com a educação física. Hoje, mais do que nunca, precisamos de ordem, disciplina, coragem, obediência e respeito na escola. Uma educação de qualidade caracteriza-se por ser responsável, técnica, conceitual, racional e empírica. Logo, interacionista. Entre as melhores escolas do país estão as escolas militares. A nível de Brasil, com certeza, né? Mas a nível mundial, está longe de se colocar ela em equiparação ou em avaliação. É certamente uma das opções honrosas de um ensino de qualidade é a instrução militar. Se um dia quisermos nos tornar uma potência esportiva, devemos voltar às nossas origens. A caserna, que é aprender com quem cuidou intensamente nossa educação física, com quantidade e qualidade, com amor e dedicação ao corpo e à alma de uma nação. Os militares fazem parte de nossa educação física e sem eles não existiríamos com tanto prazer, com tanta coragem, com tanto apreço por esta arte de educar. Referências.
Metafísica, livro 1, livro 2, Ética Nicômaco e Poética, Coleção dos Pensadores, 1984. Estatuto da Criança, o ECA, 2004. Olavo de Carvalho, o Projeto Socrático, 2006. Educação do Rita Garcia, Educação Grega e Jogos Olímpicos. O próprio autor, Heráclito, Os Pensadores Ordinários, Anaximandro, Parmênides, Heráclito, página 93, 2005. Marreu, Desporto e Educação, Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, 1973. Manifesto sobre o Fair Play, Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, 1977. Parmênides, Os Filósofos Pré-Socráticos, 2000. Ramos, A Ideologia Olímpica, Revista Brasileira, Revista de Educação Física, 1976. Isso aí, pessoal. Chegamos ao penúltimo capítulo, terminamos ele e vamos ao último, né? Até lá.